Aqui no Brasil a gente costuma chamar, essas histórias com desenhos e narração de histórias em quadrinhos. E ao longo dessa série aqui eu fui passando por todas as etapas da criação de uma história em quadrinhos, mas está na hora de falar sobre os quadrinhos que acompanham a nossa história. Hey galera, meu nome é Jason. Nesse vídeo aqui, como eu falei, a gente vai falar sobre quadros, sobre a parte ali que vai ser central na nossa página, que vai definir o layout da nossa página, que vai deixar o nosso desenho dentro, que vai dar o nome que a gente chama aqui no Brasil, histórias em quadrinhos. E se você caiu nesse vídeo de paraquedas, eu sou ilustrador, sou quadrinista, autor do mangá Macae-Meio, e inclusive essa série aqui é uma série onde eu estou compartilhando com vocês as etapas de produção que eu uso para fazer um quadrinho, no caso do que eu estou fazendo na continuação desse quadrinho aqui de Macae-Meio, saindo a continuação aí Macae-Meio Swarga, que está saindo pela editora Conrad atualmente. Se você tiver vontade de ler tanto o volume 1 quanto agora o volume 2, os links estão aqui na descrição. E já se inscreve no canal, aproveita que está aí na descrição e também deixa o seu like aqui embaixo para continuar acompanhando essa série e aprender a fazer um mangá na prática. Vamos definir aqui primeiramente um modelo básico do que são quadros, Por que a gente usa ele? Quando a gente está fazendo uma história em quadrinhos, uma banda desenhada, se você for de Portugal, a gente tem uma página em branco e a gente vai contar uma história ao longo dessa página. Para isso, a gente divide ela em cenas menores. Essas cenas são como retratos. Eu já falei sobre isso nos outros vídeos dessa série. Eu vou deixar o link aqui nos cards. Para poder dividir os acontecimentos da nossa história em cenas, a gente divide eles em quadros. Esses quadros são caixas, basicamente, onde a gente vai encaixar o desenho dentro. São caixas de desenho, onde a gente vai colocar as nossas cenas para que elas sejam lidas em uma ordem, em uma sequência, e assim a história seja compreendida. Então os quadros eles são talvez a parte mais fundamental da história. Eu já falei aqui sobre cenas, sobre ângulos de cenas e escolhas de posição de cenas e de quadros, coisas do tipo. Então fica essa parte das escolhas das cenas que vão estar dentro dos quadros para os outros vídeos, porque eu já falei sobre isso. Nesse vídeo aqui a gente vai falar exclusivamente sobre esse quadrado. Aí você me pergunta, Jason, tem o que falar sobre esse quadrado? É um quadrado, você faz um quadrado, coloca o desenho dentro, acabou. Bem, na verdade é um pouco mais complexo que isso. A estrutura da nossa página, ela envolve a página, o fundo e os quadros que são a caixa de desenho. Então, dependendo da história que a gente está fazendo, ou dependendo do modelo de história que a gente resolveu fazer, essa estrutura de quadros vai ser um pouco diferente. Por exemplo, nos quadrinhos americanos, você tem um distanciamento igual para todos os quadros, em geral, Então, geralmente se usa mais ou menos cerca de 5 milímetros por aí. Então, você vai ter uma distância de 5 milímetros entre um quadro e o outro, seja os quadros de cima para os quadros de baixo, seja horizontalmente, seja verticalmente. Esse espaço entre os quadros é chamado de calha. Se você quer saber mais sobre esse detalhe da calha e sobre como você pode fazer os quadros e medir os quadros e a distância entre eles, mesmo desenhando no papel, eu tenho um vídeo explicando só sobre como fazer quadros. O link vai estar aqui nos cards, mas vamos falar aqui um pouco mais. Então, no modelo americano, você tem uma distância igual, o que também acontece no modelo europeu de quadrinhos. Essa distância é igual. Já no japonês, a gente tem uma certa diferença, que é no caso de mangá, que é o modelo que eu utilizo nas minhas histórias. A distância dos quadros, ou seja, a calha dos quadrinhos que estão horizontais na página, ela é menor, ela tende a ser mais ou menos de 3 milímetros por aí. Já a distância vertical, ou seja, de um quadro que está em cima para um quadro que está embaixo, ela é maior nos mangás. Não sei se você já reparou isso, mas pega um mangá seu, qualquer aí, sorteia um na sua prateleira, abre e você vai reparar que os quadros que estão um do lado do outro, eles têm uma distância menor entre si. Já os quadros que estão um embaixo do outro têm uma distância maior de cerca de 7 milímetros geralmente. Isso aqui é um valor geral que eu estou falando, você não precisa também seguir esses valores à risca. Nesse vídeo aqui, mais do que todos os outros, aquela velha frase do canal que quem já é inscrito, quem já acompanha o canal aí há muito tempo, conhece, ela vai se fazer mais presente ainda. Não existe regra para fazer quadrinhos, você pode fazer o que você quiser. Inclusive, existem quadrinhos brasileiros que não utilizam os quadros, Se o quadrinho ele é, por exemplo, todo colorido, ele faz só meio que a finalização das cores, fazer o contorno dos quadros. Então a distância dos quadros ela não é definida por um contorno, a cena ela não é fechada dentro de um contorno.
ela é simplesmente parada, é onde as cores param e aí você tem o fundo da página branco ou preto ou a cor que o autor escolher. Inclusive, existem cenas onde você não vai colocar quadros, você vai deixar ela como fundo, você vai deixar ela vazada ou sangrada, que é o termo que a gente utiliza. Então, quando a cena ela é sangrada, significa que ela ultrapassa as bordas, as margens da folha, né? Aquelas margens que eu também já falei aqui no canal sobre. Então, de acordo com o modelo que você escolher fazer o seu quadrinho, existem essas regras, entre aspas, né? Não existe de fato uma regra, você pode variar isso, mas existem mais ou menos isso. Dado isso, talvez você esteja vendo aí os vídeos que estão rolando no fundo ao longo aqui da minha explicação e esteja se perguntando, mas eu tô vendo que os seus quadros são meio estranhos, você faz eles à mão e tal, coisa do tipo, e vamos falar aqui um pouco sobre essa questão de que não há regras e sobre as escolhas que você pode fazer quando você está fazendo quadros na sua história. Mas antes, se você curte quadrinhos e você quer aprender a fazer quadrinhos, você tem aquelas dúvidas, pô, mas por onde que eu começo, o que eu tenho que fazer e tal, existe um curso muito bom que eu já indiquei aqui no canal, que é um curso de narrativa visual para histórias em quadrinhos. Ele fala tudo sobre fazer um quadrinho. Ele é um curso perfeito para quem está iniciando, para quem está começando, quem está fazendo o seu primeiro quadrinho. Eu fiz ele e eu recomendo muito. O link está aqui na descrição. E se você quiser ver mais detalhes sobre esse curso, como é, conhecer mais, eu fiz um review completo sobre ele, falando tudo sobre o curso, tudo que eu aprendi, tudo que eu vi, toda a minha opinião. O link vai estar aqui para você também. Qualquer coisa, se eu esquecer, me lembra aí nos comentários ou procura aqui no canal mesmo, beleza? Então tá, em Makai Meio Swarga, eu decidi fazer um sistema de quadros um pouco diferente. Em Makai Meio normal, você pode ver aqui na minha mão, eu uso o sistema padrão de quadros. Então todos os quadros eles são quadrados, né? São quadradinhos, são feitos no computador, eu acho. Esse daqui eu não lembro se eu fiz no computador ou fiz manualmente. Eu acho que eu fiz manualmente. Acho que na época eu fiz manualmente. Enfim, eu fiz manualmente, então fiz com a caneta, medindo com a régua e tal, bonitinho, certinho. Esse é o modelo mais comum que você vai ver de quadros por aí. Você vai geralmente fazer eles com uma régua ou no computador usando a ferramenta retângulo, né? Uma dica que eu posso dar aqui, mas que, assim, é algo completamente meu, a escolha estética minha, você pode trabalhar da maneira que você quiser, novamente não existem regras, é você fazer os seus quadros com um traço um pouco mais grosso do que os outros traços, talvez só comparando com o traço dos seus personagens principais da cena, porque isso vai dar um certo destaque, um certo distanciamento, digamos assim, entre o fundo da página e o quadro em si, principalmente se você quiser fazer cenas vazadas, né? Cenas onde o personagem vai estar vazando de um quadro para o outro, ou vai estar no fundo da página. Esse tipo de coisa vai fazer com que os seus quadros eles se destaquem um pouco mais do fundo. Mas tem autores que fazem os quadros finos, fica muito legal também, então fica completamente da sua escolha. Voltando, em Makai Meio Swarga, eu quis fazer os quadros manualmente. E fazer eles manualmente sem régua implica que eles vão sair todo torto, né? Todos tortos. E aí você fala, nossa, mas daí não fica parecendo que você fez de qualquer jeito, que tá meio desleixado? E Makai Meio é uma história que se passa num mundo dos mortos, ela tem um visual meio gótico, ela tem um estilo muito inspirado em Tim Burton. E se você vê os cenários, por exemplo, das obras do Tim Burton, todos eles são meio tortos, todos eles não são feitos com régua, não são feitos certinhos, não são feitos com uma proporção muito certinha, eles são feitos de um jeito muito mais natural e muito mais torto. Então, a minha ideia com Makai Meio Swarga, com os quadros de Makai Meio Swarga, era deixar eles mais orgânicos, era deixar eles realmente mais tortos, para eles ficarem com esse visual um pouco mais gótico, para eles ficarem com esse visual mais voltado para o estilo do Tim Burton, que é um estilo que eu gosto bastante, e que eu quis trazer para Swarga, né, para a continuação de Makai Meio. Então, você vê que não existe uma regra diretamente quando você vai fazer quadro. Nesse caso aqui, eu quebrei a regra de usar quadros quadrados, bonitinhos, certinhos, para poder fazer algo que para mim soa um pouco mais natural, que combina mais com o estilo da história. Mas você repara que mesmo utilizando esse estilo todo torto, faço ele mais ou menos no mesmo sistema de calhas do modelo japonês. Então eu continuo seguindo aquele modelo onde os quadros laterais têm um distanciamento menor e os quadros verticais, que estão um embaixo do outro, têm um distanciamento um pouco maior. Eu continuo seguindo essa regra, entre aspas, mesmo que eu tenha quebrado a outra para fazer algo que eu acho que condiz mais com a história e que eu consiga trazer um modelo estético para a história mais interessante para o leitor, de modo que toda a história ela siga o mesmo conjunto, o mesmo modelo, o mesmo estilo. Então, quando a pessoa abre ali, tudo ali casa. E isso, inclusive, é o que faz eu preferir fazer os balões manualmente. Mas em balões a gente vai falar em um vídeo mais para frente.
não dá pra imaginar que a gente poderia fazer um vídeo inteiro falando só sobre o desenho dos quadros, né? Sem envolver a posição dele na página, sem envolver o tamanho que você escolheu, ou a falta ou a ausência. Simplesmente falando sobre o próprio desenho, sobre o próprio contorno. A maioria das pessoas acha que é só fazer um quadrado, colocar o desenho dentro e acabou. Mas vai muito mais além disso. O quadrinho realmente é uma arte muito complexa e cada etapa dela exige muito estudo, muita preparação e muita criação. Exige realmente você pensar e planejar o seu projeto como um todo. Então, para isso eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Lembrando, tem vários links aqui no card e aqui no final do vídeo estão aparecendo também outros vídeos que tenho certeza que podem ser interessantes para você que está querendo começar a fazer um mangá agora. Deixa seu like aqui embaixo, caso esse vídeo tenha sido útil e você tenha gostado. Deixa também o seu comentário, pode ser qualquer coisa, comenta aí pipoca, sei lá, porque... Eita, tô destruindo as coisas aqui. Porque assim gera engajamento e o YouTube entende que esse vídeo é legal e envia ele para mais pessoas, ajudando mais quadrinistas iniciantes. Muito obrigado por ter assistido, valeu, falou, é nóis.